A minha participação aqui com o Centro Cultural, ela é bem longa, né? Eu participei aqui da construção do Central como pessoa física, assim, né? Como munícipe, como servidor público e novamente como munícipe, né? Aqui há mais de 20, 30 anos que aclamavam um Centro Cultural na Regional Nordeste. E aqui não tinha centro cultural. A única regional chegou a um ponto que foram inaugurando centros culturais nas outras regionais, e aqui no Nordeste não chegava o nosso centro cultural. Então a comunidade começou a juntar e aclamar um centro cultural, porque a gente era meio que órfão, uma representação do poder público em questão da cultura, da administração cultural. Juntaram aí o pessoal da Linha Verde um tempo atrás, não, que queremos centro cultural, aí tudo que não construir a Linha Verde tem as compensações, né, que tem, constrói algo numa regional, pediram um centro cultural, mas não foi aprovado devido ao espaço, que era num parque aí que foi inaugurado recente, ali próximo a Cristiano Machado, no bairro Silveira. O espaço era pequeno, não deu. Então foram acontecendo a comunidade, os fóruns, tudo. E a concorrência do orçamento participativo era uma alternativa, né? Vamos no orçamento. Então, muitas vezes, Tom, vão lá, que eu trabalhava muito essa questão, o pessoal, estou me procurando devido à política cultural, ser músico, uma representatividade muito grande da cultura aqui na regional, porque antes de eu mexer com a questão do poder público na cultura, eu administrei um centro cultural aqui na regional, que era particular, que era o Curral do Samba, depois tornou o Centro Cultural Carlos Felipe, hoje é o Centro Mineiro de Cultura. Então era tipo uma referência mesmo da regional em questão de cultura, né, que fazia os movimentos, fórum. Então o tempo ia passando, mas a concorrência, né, tinha as preferências, igual chegou uma época aí que a gente eu ia entrar no digital com o pedido de um centro cultural, mas teve a rua aqui no bairro Ipiranga, que até tem ainda demanda ainda, foi aprovado, que essa rua tem na lateral aqui, devido ao centro de saúde, a gente acabou não dando para entrar com o centro cultural, porque a preferência era essa rua. Eu conversei com a dona Conceição na época, ela falou assim, a gente precisa da rua para abertura, por causa do centro de saúde, a igreja, o pessoal quer chegar na igreja, e eu abri mão do centro cultural e não fui. Em meados de 2010, quando aconteceu ser decretado que ia ter o Conselho de Cultura, que tinha que acontecer esse conselho, que ele era decreto, deu de 88, mas não acontecia o conselho, a comunidade cultural apertou os governos, né, e acabou acontecendo o conselho, eles me indicaram. Ô Tom, por que você não vai ser conselheiro? Porque você sendo conselheiro, você consegue trazer centro cultural, você tem mais força. E assim eu fiz, eu candidatei, né, e acabei ganhando a eleição e me tornei um conselheiro. Então entrei com a primeira pauta, primeira reunião do Conselho Centro Cultural da Nordeste. E virei que ferrinho de dentista mesmo. Onde que eu ia, na época a Thaís era secretária de Cultura, né, secretária, não era diretora, presidente da fundação, né? Não tinha secretaria, né? Ela comecei com ela, depois veio o Leônidas, né? Que o Leônidas se tornou o presidente, e começamos a negociar o Centro Cultural, a construção do Centro Cultural. Os outros conselheiros me apoiando, e a comunidade criando fórum, né? E foi pressionando o governo, né? Que na época o governo Márcio Lacerda, e começou a pressionar, e a condição de criar um centro cultural na época estava muito difícil, porque a fundação não tinha verba, não tinha condição, né? Como que ia criar um centro cultural? Não tem que pegar um centro cultural, eu caí de paraquedas. Aí, novamente, a gente recorreu a tentar o orçamento participativo. Lembrando que eu apoiei a Conceição aqui na rua, né? Eu chamei ela para ela assumir essa demanda, porque o meu mandato no Conselho durou pouco, porque de tanto que eu apertava, eles acharam melhor me trazer para o poder público para dar o adiantamento do processo, que eu teria mais força dentro do que fora, né? Aí juntamos presidente de fundação, prefeito, secretário, a comunidade, vamos para o fórum. Eu criei um fórum de discussão sobre isso, que levava para o conselho, e a coisa foi caminhando bem, né?
E chegou um ponto que no poder público colocou a gente procurando, o prefeito, ó, arruma um lugar para ser a comunidade, que é um centro cultural, tem que ter, é a única regional que não tem, né? Tinha centro cultural que tinha 2 centros culturais, 3 aqui no Nordeste não tinha nenhum. Então, questão administrativa mesmo, né? Então tinha que ter. Aí, e a fundação apertada, sem verba, né? Aí veio a ideia, eu chamando a Conceição, chamei a Conceição tem que ter um orçamento, você poder entrar com um orçamento participativo, o pedido de um centro cultural para o Nordeste. Enquanto isso, a gente vai correndo atrás, que o prefeito quer que arruma, e pedir para alugar casa, né, para ter menos uma sede. Aqui na Quixamachá tem um lugar que guardava ambulância, que é um espaço micro, né? E eu fui até lá e pode ser qualquer lugar, um lugar que atenda a cultura, essas ações a gente faz em parques, ruas, não precisa ser no centro cultural. Um local que tem alguém da representação da fundação na regional. Nós precisamos de um gerente aqui, né? Para a gente ter que ficar indo lá, né? Então estava caminhando bem. Eu lembrei desse espaço, né? Que em 1999 a gente fazia um projeto aqui com Pinte Não Pincha, um projeto da Lei de Incentivo, que foi aprovado, que nós executamos aqui. Eu cheguei, foi o Guilherme, que era o assessor lá, um dos assessores da Regional. Tem um espaço no bairro Ipiranga que eu acho que lá daria um centro. Eu sempre falei que lá seria um centro cultural. A questão da arquitetura francesa, é muito bonita, tem um palco lá dentro. Aí viemos aqui, pegamos o carro, viemos aqui, chegamos aqui, estava com a Fundação de Parques, como depósito, né? Conversamos com a Fundação de Parque, isso aqui era da SMED, era da Secretaria de Educação emprestado para a Fundação de Parque, juntamente com a SLU, e nós conversamos, né, com as diretrizes, vamos dizer assim, né, com as gerências, a diretoria, e eles abriram para entregar para a Fundação, né? Então já foi um caso. E nisso, paralelo, estava caminhando o OP, o orçamento participativo, né? E a construção de um centro cultural era 3 milhões, é absurdo, não daria. Então, como nós conquistamos esse espaço, as diretorias, que é a SMED, a SLU e a própria Fundação de Parque, deixaram que poderia ser um centro cultural, aceitaram isso, né, em reunião com os diretores, fechou que seria o espaço que chamava o espaço Galpão do Ipiranga, né, que seria o futuro centro cultural. Aí, mas não daria para entrar com construção do centro cultural. Aí a Conceição entrou com pedido de um projeto de adequação desse espaço para o centro cultural, que foi legal, né? Então aí que veio acontecer, e aí, novamente eu estou falando, comunidade em cima, a gente apertando o pessoal, e foi chegando a época o prefeito venceu o mandato dele e o decreto não vinha. E com muito custo, por volta de novembro, ele decretou aqui seu centro cultural, e 16 de dezembro, né, foi inaugurado o centro cultural, acho que foi de 2016, né? Então, que foi a nossa inauguração, que foi entregue à comunidade, né? E aí ficou, até hoje, tramitando o OP, da readequação do espaço, né? Que esse espaço foi, a regional pintou uma parte, a fundação entrou com outra parte, a comunidade com outra, e surgiu esse espaço maravilhoso aqui de Jequilé, que está muito bagunçado, tinha caminhão guardado aqui dentro, né? Guardava óleo, muita coisa de ferramentas, né? Então, não chegar a fazer essa reforma paliativa para entregar à comunidade, o que aconteceu, agora a gente está caminhando com o projeto do orçamento participativo, que está aprovado, né, já está liberado, está abrindo agora, pelas notícias, talvez até falou para vocês aí já, a licitação da empresa que vai vir resolver algumas coisas que tem feito, que foram apontadas de mais urgentes, no caso aqui é o telhado, para resolver esse telhado, porque a questão da climatização em chuva atrapalha muito, né, que vai ser resolvida a questão do orçamento participativo, né? Porque não dá para construir um centro cultural. Como nós já temos centro cultural, não precisa construir também, né? E que é muito bacana, é diferenciado, né? Porque o centro cultural geralmente é um orçamento participativo que eles constroem, igual os CRAS, né? Os UMEIs. Aqui não, foi uma conquista da comunidade, um espaço que foi adequado, né? Que foi a comunidade, junto com a fundação, com o poder público, a prefeitura, todo mundo juntaram e fizeram esse espaço
que faltava na regional. Então é diferenciado de todos. E, por incrível que pareça, somos os maiores de Belo Horizonte, né? Que é o nome usina da cultura, né? Tudo que se fabrica cultura em Belo Horizonte, ela vai fabricar, vai ensinar a fazer projetos culturais, é para cá. Né? Tudo que é fabricar cultura, a preferência é para cá, devido ao espaço. Aqui nós sediamos escola de samba com ensaio, com curso, né? As coisas macro que não cabem em centro cultural por causa do escopo é menor, né? Aqui cabe. Né? O orçamento participativo é uma coisa muito bacana, né? E ao mesmo tempo política, né? Você tem que saber trabalhar com ele. Aqui a gente tem todas as regionais, né? Temos o expert, né? Que são em disputa de orçamento. Que a gente é onde que a comunidade tem que juntar com o outro para, né? Para conseguir uma obra, aquela conquista, o pedido, né? E muitas vezes sozinho não dá. O orçamento participativo não funciona sozinho. E aqui a gente tinha aqui na Nordeste que o Ronaldinho do orçamento, que ele papava as obras tudo, né? Que articulava mais gente para votar, que é o Manuel, né? Então era aquele negócio, se não grudar no Manuel não vai, né? Então assim, eu lembro que numa disputa do orçamento, que teve uma reunião que foi no Anísio Teixeira, o pessoal só brigando comigo lá, que não sei qual orçamento que eu estava defendendo, que nós estávamos defendendo, que eu participei de outros também, né? Que a regional está puxando saco disso, gente, não é isso não. Vocês têm que, muitas vezes, vocês estão querendo pegar uma boiada, tem que levar um boizinho, um bezerro, vamos começar de baixo, né? Foi o que aconteceu aqui, né? Mas a pessoa, se a gente entrasse com um pedido do orçamento participativo de construção de um centro cultural, era 3 milhões, ia dar pau, né? A verba não dava, né? Ultrapassava. Então tinha que julgar uma coisa menor. Então aí a ideia foi, vamos entrar com um projeto, né, que o projeto é 300 e pouco mil, que ele passa, ele aprova, então já tem a garantia no centro cultural. Não quer dizer que esse projeto vai ser executado lá no galpão, mas como era readequação, a garantia já tinha, né? Mas já tem o projeto. Então tem esses esquemas que acontecem no orçamento, que você tem que ter uma certa experiência. Né? O quebra-palmas é uma obra que, né, você vê igual, já aconteceu aqui também, né? A gente veio abrir a obra porque um muro de uma creche estava caindo, né? Uma creche precisava do muro de arrimo lá, enorme. Então nós vamos deixar para entrar com outro ano, né? Outro orçamento, e depois eles juntam com a gente com a força. Então quando aconteceu o do Centro Cultural, nós entramos livre, com muito apoio. Era a rua que nós apoiamos, que nós abrimos mão, é a creche. Então vieram todo mundo, né, para apoiar o espaço. Tinha um presencial, né, na época, tinha o digital. Depois criaram o OP, que nós tentamos aqui o orçamento participativo com o digital também, aqui pelo Centro Cultural. Ele foi... É uma história, muitos anos tentando, né? Então foi... Então a gente teve... O digital foi um avanço, né, que você já começava... Em casa mesmo, você já faz o processo de levantamento, de o que você pode fazer, entrar com pedido, tudo, né? Ajuda muito. Agora, o presencial é legal, aquela, né? Imagina não estar podendo agora, mas é legal. Foi acumulando obras, né? Foi acumulando obras e começou a ter um descrédito. O orçamento você entra, mas a obra não acontece. Né? Que agora até o Calil fez a negociação de pegar aquelas que dê para fazer mais rápido, né, que são as mais baixas, com custos menores, para adiantar, para liberar. Porque tem muita obra igual aqui do Central, né? Resolver um telhado, né, é tranquilo. E ficava parado. Tem uma rua lá que está, né, há muito tempo que a gente está tentando resolver agora também ela aqui atrás. Eu estive aqui na pré-produção e na produção, literalmente, da inauguração desse espaço. Na pré-produção, como? A gente preparou esse ambiente todo, fizemos uma limpeza muito grande para eliminar algumas coisas que estavam aqui paradas. Aqui era um espaço utilizado pela regional, pela prefeitura, então tínhamos muitos objetos aqui antigos e sem uso, né? Então, quando esse espaço foi escolhido para ser o Centro Cultural, nós precisamos dar essa limpeza para que a Sudecap, né, a empresa
que faz a manutenção na prefeitura, pudesse entrar dentro do espaço, fazer pintura, toda a adaptação de luz nos banheiros, para que tivesse acessibilidade para as pessoas com deficiência. E outras coisas, além das pinturas, né? Essa pintura linda que foi feita foi uma homenagem na ocasião para receber a inauguração do Centro Cultural. Então, eu fiquei 1 ano preparando esse espaço com outras pessoas da prefeitura, da equipe, né? Da Regional Nordeste também, para a gente poder, literalmente, inaugurar 1 ano depois, né? Meados de dezembro do ano de 2016. E foi para mim um prazer, porque eu pude conhecer de perto como que é a implantação de um centro cultural, né? Esse espaço já existia, mas falando sobre o orçamento participativo, ele tem uma verba que foi também preparada pela comunidade, que é uma comissão de cultura muito potente que tem na Regional Nordeste. Eles se encontravam dentro da fazendinha, que é onde funciona literalmente a regional, e para poder exigir, né, para poder pleitear a implantação de um centro cultural numa regional gigantesca como essa, com mais de 90 bairros, que é a Regional Nordeste, e não tinha um centro cultural, né? E eles conseguiram, essa comissão conseguiu, essa verba foi votada, foi direcionada para a implantação desse centro cultural. Ainda não foi realizada essa implantação relacionada a esse valor, que vai ser focado na reforma do telhado, né? Porque as outras partes do Centro Cultural já funcionam, né? Esse espaço foi muito bem utilizado, e a Sudecap deu conta de tudo que precisava, de todas as demandas para que ele funcionasse, né? Então, esse dinheiro, essa verba que existe, eu percebi durante os 4 anos, eu e a comunidade, toda a equipe que trabalha nesse espaço, nós percebemos que esse telhado precisa de uma reforma, né? Porque existem alguns vazamentos grandes de água, principalmente quando a chuva é mais pesada. Isso deixa a gente um pouco inseguro. Por exemplo, está tendo uma atividade, uma aula de capoeira, alguma coisa aqui, uma dessas calhas pode vazar, escorrer água, e aí a gente fica, né, sem uma certa segurança. E o calor também, né? Em épocas de calor, por ser telhas de zinco, ele deixa o espaço muito mais quente do que o normal, né? Então, tudo isso foi falado para essa equipe técnica do orçamento participativo, que o foco principal, eu como gestor que fiquei 4 anos, seria o telhado, para que a gente pudesse ter um aproveitamento ainda melhor desse espaço, desse centro cultural, para que todas as pessoas que convivessem aqui dentro desse local pudessem ter um dia mais ameno, sem sentir tanto calor. Quando chove também faz muito barulho, a acústica, quando tem, né, chuva, não beneficia muito o espaço, a gente não consegue nem conversar, porque são telhas de zinco, então faz muito barulho. Então, isso tudo foi feito, essas observações foram anotadas pelos técnicos que vieram visitar na ocasião. Foi em 2019 ainda, né? Esse dinheiro, esse orçamento participativo é mais antigo do que 2019, mas em 2019 eu recebi a equipe aqui, eu ainda estava como gestor desse espaço, e aí eu pude relatar essas questões, né? Olha, o foco aqui é o telhado, precisa resolver o calor, precisa resolver a questão de chuva. Talvez não seja necessário nem substituir todas as telhas, mas fazer algumas adaptações técnicas para diminuir o calor e melhorar, quem sabe, a acústica e a drenagem de água. Então, eu fiquei 4 anos aqui, hoje eu estou num outro centro cultural, mas foram muitos momentos interessantes, muita coisa bacana aqui na usina de cultura, e eu tenho muito prazer de estar aqui dando esse relato, representando a Fundação Municipal de Cultura, numa regional tão grande, como eu falei, que tem o centro cultural mais novo da rede, que é a usina. Na ocasião, o presidente era o Leônidas,
Oliveira, e ele é muito visionário, né, com essa visão ele entrou nesse espaço e viu, né, quando você entra nesse galpão, você tem a impressão de realmente uma fábrica, uma usina. Então, eu acredito, né, assim, eu convivi com ele durante esse processo e a mensagem que ficou foi essa: olha, essa ideia de fábrica, de produção, de produzir coisa, pelo próprio tamanho do Centro Cultural, usina de cultura, é um lugar que a vontade dele nasceu com essa vontade de produzir muita coisa. Né? São 90 bairros, apesar da gente estar na ponta, né, da regional, quase chegando no centro da cidade, já tem muitos bairros para lá, mas foi o espaço que estava disponível na ocasião. O presidente da fundação tinha pressa em reinaugurar, entregar esse espaço para a comunidade, porque eles cobravam do prefeito na ocasião, que era o Márcio Lacerda. Né, tinha uma pessoa muito importante dessa comissão de cultura que ela contou isso na inauguração. O prefeito, inclusive, até riu disso no dia. Ele convidou ela para subir, né, no palanque para falar, etc. Ela contou: olha, toda ocasião que eu podia estar junto com o prefeito, ela ia. Ele já via e já lembrava: nossa, o pessoal do Centro Cultural. Ela escrevia um bilhete e colocava no bolso dele, assim: olha, quando que vai inaugurar nosso Centro Cultural? Então, né, nesse momento da inauguração, junto com o prefeito e essas figuras aí da regional, que representam o Centro Cultural, a implantação dele, essa curiosidade, né, de que essas pessoas iam sempre ao encontro do prefeito. Então, o prefeito falou, na ocasião, com o presidente da fundação: olha, a gente precisa inaugurar, vamos procurar um espaço. E aí foi feito todo um trabalho de pesquisa na Regional Nordeste para receber o Centro Cultural. E o lugar mais próximo do que a gente conseguia ter imediatamente ali foi esse galpão. E tinha um apelido, Galpão do Ipiranga, aqui. E o nome usina surgiu porque o presidente, na ocasião, as pessoas que estavam envolvidas ali, né, da Fundação Municipal de Cultura, né, esse espaço lembra uma fábrica, lembra uma usina, queriam que fosse, e querem, né, ainda, que esse espaço seja um lugar de produção, de cultura, de arte. Tem um pé direito alto, tem algumas cordas ali, panos, né, tecidos, porque aqui também recebe várias oficinas de circo. Então, esse lugar que precisa movimentar e sempre estar com essa caldeira da cultura funcionando, né? O espírito do Centro Cultural nasceu assim. E o que eu me lembro também desses 4 anos foi sempre estar buscando o apoio dos outros equipamentos. A gente está contornado por vários equipamentos públicos aqui municipais, além de escolas municipais. A regional também sempre me apoiou muito na distribuição dessa programação, né, de cursos, oficinas, da biblioteca também, que é uma biblioteca muito robusta, com vários exemplares muito novos, mas o foco é literatura. Então, foi um trabalho assim de formiguinha, mas ele cresceu e eu tive muito retorno positivo desses 4 anos que eu estive aqui, desde o momento que inaugurou. Os centros culturais têm uma tendência a funcionarem em rede, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na Nordeste, mas eu estou sempre articulando com outro centro cultural do Barreiro, que tem, se não me falha a memória, são 4 centros culturais no Barreiro. Olha que regional gigante. E aqui só tem a usina. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E a gente ainda não consegue alcançar todos os bairros, porque existem bairros lá que fazem divisa com Sabará, né, com Santa Luzia, e estamos dentro da Regional Nordeste. Eu estou aqui na ponta, quase na Centro-Sul, já chegando no centro. Então, fazer esse trabalho exige muito esforço, né, para a gente alcançar. Mas a gente sempre está buscando apoio de outros equipamentos, porque, por exemplo, os CRAS, escolas municipais, eles já estão inseridos em outros territórios, e aí a gente faz essa articulação para que eles consigam nos ajudar
a espalhar a novidade, né? Que a regional tem um centro cultural, que ele é da comunidade, que ele é do povo, que ele oferta oficinas e cursos de que isso é um direito das pessoas, né? Que você, porque não paga, que não tem qualidade, tem muita qualidade, porque os professores, os técnicos, a Escola Livre de Artes, que traz o projeto do Arena da Cultura para dentro dos centros culturais, ele traz profissionais de altíssima qualidade, enfim. A gente precisa fazer esse trabalho diariamente de divulgação, de fomentar o trabalho do Centro Cultural. Ele passa a existir a partir da decisão das pessoas, né? Você tem olha, tem esse projeto, qual que vocês escolhem? Ou então vocês vão propor os projetos. A gente quer o Centro Cultural, essa regional era assim. Nós vamos construir um outro espaço, vamos abrir... Não, a gente quer o Centro Cultural. Essa era a conversa dessa comissão aqui. O foco deles era o Centro Cultural, porque é uma regional tão grande, com centenas de artistas espalhados pelos bairros, com tanta referência, né, da cultura, do patrimônio também, sabe? Até o imaterial, falando de arte mesmo, de cultura de matriz africana e outras matrizes também. Essas pessoas queriam esse espaço para poder serem acolhidos. Então, sim, tem muita representatividade antes, na implantação e pós-implantação do Centro Cultural, do Orçamento Participativo, porque é literalmente a voz do povo. Não é o político que chega lá ou o representante, né, do serviço municipal que chega lá e fala, olha, vai ser isso aqui. Não, é o povo que escolhe. Então, a cultura, né, veio parar nesse lugar porque as pessoas entenderam que é um direito. Ter a cultura faz parte do serviço e da vida das pessoas. Não é só a saúde, porque a gente pensa assim, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação, eu também tenho direito à cultura. Eu vejo que o Centro Cultural é ocupado pelos moradores aqui do bairro, da comunidade, especialmente a Vila Zanã, aqui do ladinho. Funciona meio que quase como um quintal das crianças, sabe? Assim, eles vêm aqui, brincam no jardim, comem manga, pegam goiaba, brincam nos aparelhos de ginástica ali, né? E estão correndo por aí, entram, já abriu o telecentro, a gente quer usar o telecentro um pouquinho. Então, usa a biblioteca, vem, pega um livro, vê uma revista em quadrinhos. O Diego conhece todos, que é o nosso bibliotecário, que está aqui desde a inauguração. Então, assim, conhece todas as crianças e adolescentes aqui do entorno, e é um pouco esse movimento. Estudo à tarde, eu venho de manhã para o Centro Cultural, fico aqui um pouco, curto. Quando tem uma atividade cultural, faço a atividade cultural e vou para a escola depois. É um pouco nesse sentido. A gente está retomando aos poucos as atividades, as oficinas. Então, agora, nesse ano, a gente já tem as oficinas do Arena da Cultura, que são as oficinas de música e de circo. A de capoeira também, nós já retomamos agora. Então, muitas vezes, os meninos da escola aqui, né, do Carlos Lacerda, descem para fazer a capoeira infantil direto da escola. Os pais, os familiares ficam para a capoeira adulto. Então, a gente tem um pouco esse movimento. E eu vejo também, desde que eu entrei, que a gente tem uma comissão local de cultura muito atuante mesmo. Assim, o mesmo pessoal que batalhou pelo AP, batalhou pela readequação desse espaço para ser um centro cultural, está lá na comissão local de cultura, então está reivindicando coisas para o centro cultural, está pensando a programação junto com a gente, sabe? Então é uma comunidade que eu vejo que é muito atuante politicamente aqui também. Nós temos parceria com os equipamentos que nós temos aqui próximos, né? A gente tem parceria com o Centro de Saúde, com as aulas de Liancum, por enquanto com as aulas de Liancum, mas a gente tem outras atividades de saúde dentro do projeto Cultura e Bem-Estar, a ginástica e a Academia da Cidade também, que são os aparelhos que tem um instrutor que vem, né, acompanhar. E a gente tem parcerias com as escolas, especialmente a UMEI
e a Escola Carlos Lacerda, dentro da Escola Integrada. Então, a gente cede alguns horários para a Escola Integrada fazer suas oficinas aqui. Os professores da Escola Integrada vêm fazer suas oficinas aqui, e a UMEI também usa muito espaço aqui, usa para fazer confraternização, para fazer formatura, usa para fazer encontros de professores, usa para fazer atividades com as crianças, então fazer um cinema com as crianças, vamos usar o Centro Cultural. Existe muito essa... Como eu falei para vocês que o Centro Cultural é quase que o quintal das crianças que moram aqui, o Centro Cultural funciona também para essas instituições aqui perto também como um espaço de uso mesmo, de convivência. A Prodabel, que fica aqui do lado, também usa muito espaço para fazer seus cursos, suas palestras, tudo que eles precisam de espaço grande, com muitas pessoas, o pessoal solicita esse uso para a gente. Então, existe muito esse uso parceiro, sim. Esse movimento de descentralização da cultura que os centros culturais trouxeram, né, eu vejo muito a comunidade, os moradores se apropriando desse espaço de diversas maneiras. Por exemplo, a gente tem o grupo de dança, então são pessoas que se interessam por dança, uma professora de dança junta um grupo e faz aula de dança, aula de capoeira, como eu já falei anteriormente. O grupo das Arteiras da Alegria, que é um grupo de artesãs que se reúne por uma troca de saberes. Então elas, eu aprendi uma técnica nova de crochê, de pintura, de artesanato, e elas vêm e trocam entre elas esse conhecimento. Então, de uma forma muito espontânea e muito, muito bonita, assim, de apropriação mesmo do espaço. A gente pode pensar também a própria horta, que durante a pandemia ficou meio judiada, assim, e agora está sendo retomada graças a esse trabalho também de voluntários. E junto com a horta vem também um outro projeto muito importante que a gente tem, que é o Prosa de Saberes Tradicionais, que também é uma voluntária nossa, que vem e troca essas informações, esses saberes tradicionais a partir das ervas e das plantas aromáticas. É isso, assim, eu acho que é legal a gente pensar mesmo nesse movimento de apropriação do espaço, dos moradores que usam esse espaço para trocar conhecimento e se apropriam mesmo desse espaço.